As conjunções subordinativas vão então ligar orações que são dependentes entre si. Sendo assim, nós teremos sempre uma oração principal, que é sempre a oração que pede o complemento, certo? E a oração subordinada, tá? Que é justamente a que vai complementar a oração principal. Sendo que essa oração subordinada, ela vai funcionar como sujeito, como complemento da oração anterior ou ainda como adjunto, certo? Vocês vão perceber que esses assuntos vão ficar mais claros quando estudarmos o próximo assunto, que será a sintaxe, tá certo, gente? Então isso vai ficar mais fácil para vocês compreenderem. Mas desde já, eu quero que vocês aí percebam, assim como as orações coordenadas, que vocês entendam o valor semântico, nesse caso aí, da oração subordinada, e que vocês consigam perceber, então, a relação de sentido entre as orações, tá certo? Então, a gente inicia pelas conjunções integrantes. O nome já está dizendo, integrante é aquilo que complementa. Então, a oração subordinada, ela vai funcionar como complemento da oração principal ou ainda como sujeito. Então, você vai perceber que é como se faltasse algo. E esse algo que está faltando ali na oração principal, ele estará, então, na oração subordinada, tá certo? Então, a oração subordinada, ela complementa a principal. E aí nós temos duas conjunções, que são as conjunções que e se, exatamente. Por exemplo, é necessário que ela estude mais. Então, é necessário é a nossa primeira oração. Observe que ela está pedindo um complemento. Então, quando eu digo é necessário, o que é necessário? Que ela estude mais. Então, observe que a oração que ela estude mais vem como resposta à primeira oração. Percebem aí? Então, ela vai complementar, tá certo? Outro exemplo. Não sei se João fará o trabalho. Não sei. Não sei o quê? Se João fará o trabalho. Então, observem que se João fará o trabalho é o complemento da oração anterior. Muito tranquilo. A próxima conjunção é a conjunção causal. Exatamente. O que quer dizer causa? Causa quer dizer motivo. Nesse caso, a segunda oração vai ser o motivo da primeira oração. E aí nós temos as conjunções uma vez que, posto que, já que, como, que. Lembrem-se de que, se tivermos uma única palavra, então eu tenho conjunção. Mais de uma palavra, locução conjuntiva. Então, uma vez que, posto que, já que. Então, nós temos aí locuções conjuntivas, ok? Que indicam causa, que a causa nada mais é do que o motivo, tá? Por exemplo, ele saiu cedo, já que não havia mais trabalho a fazer. Então, observem que a segunda oração, já que não havia mais trabalho a fazer, vem como motivo, não é a causa da primeira oração, tá certo? Já a conjunção consecutiva, que é a nossa próxima conjunção, é a conjunção que indica consequência. Então, aí a segunda oração agora será a consequência da primeira. E aí nós temos as conjunções que, tanto que, tão que, etc. Por exemplo, Alane estudou tanto que foi aprovada no concurso público. Então, observe que foi aprovada no concurso público é a consequência de Alane ter estudado tanto, certo? As conjunções comparativas, o nome já está dizendo, então a segunda oração indica a comparação da primeira. E aí nós temos mais do que, menos do que, como, tanto quanto. Por exemplo, Rosimeire cozinha como Ana Maria Braga. Observem que aí, aparentemente, você só tem um verbo, não é isso? No entanto, gente, observem que quando eu digo que Rosimeire cozinha como Ana Maria Braga, então o que é que Ana Maria Braga faz? Cozinha. Então, observe que aí o verbo é o mesmo, então eu não preciso repetir. Então, aparentemente, nós temos uma oração. Como se trata do mesmo verbo, eu não preciso repeti-lo na segunda oração. Então, aí, na verdade, eu quis dizer que Rosimeire cozinha como Ana Maria Braga cozinha. E aí, para não repetir o mesmo verbo, o verbo fica implícito na oração. Mas nós temos aí duas orações, ok, gente? A conjunção concessiva
indica uma permissão da ideia contrária. Como assim, professora? Bagunçou foi tudo. Não, não bagunçou não. Observem que existe a contrariedade, mas existe principalmente uma permissão que esse fato contrário aconteça, entende? E aí nós temos as conjunções embora, conquanto, não obstante, ainda que, mesmo que. Por exemplo, ela está sorrindo, embora se sinta triste. Então perceba que, normalmente quem está triste não sorri. No entanto, houve aí a permissão de algo contrário. Esta ação contrária, ela só aconteceu porque teve a permissão. Então, ela está sorrindo, embora se sinta triste. Então, observe que o ato de sorrir foi permitido, mesmo sendo contrário. Percebem aí, gente? Simples assim. E aí também nós temos a conjunção condicional. Condicional nos lembra condição. Então aí a segunda oração, ela será uma condição para que a primeira oração aconteça ou não. Então nós temos aí as conjunções se, caso, somente se, contanto que, desde que, a menos que, etc. Por exemplo, ela ficará feliz se você for visitá-la. Então perceba aí, qual é a condição para que ela fique feliz? Que você vá visitá-la. Simples assim. Em seguida nós temos a conjunção conformativa, que indica aí uma conformidade. Alguns gramáticos afirmam que também a segunda oração indica também o modo que a primeira oração acontece, tá? Então aí nós temos as conjunções como, consoante, conforme, segundo. Por exemplo, a reunião aconteceu conforme foi planejada. Ok, gente? Muito tranquilo. A conjunção final vem para expressar a finalidade, o objetivo da primeira oração. E aí nós temos para que, a fim de que, etc. Por exemplo, ela estudou a fim de passar no concurso. Então, qual é o objetivo, a finalidade dela? Passar no concurso. Muito tranquilo. Temos ainda a conjunção proporcional. Exatamente, ela vai indicar uma proporcionalidade. E aí nós temos as conjunções à medida que, a proporção que, quanto mais, mais, quanto menos, menos, quanto mais, menos, etc. Por exemplo, a festa ficava mais animada à medida que os convidados chegavam. Ou seja, quanto mais convidados, mais animação, certo? Então aí eu tenho uma proporção muito simples. E para finalizar, nós temos a conjunção temporal. O nome também já está dizendo. A segunda oração vai indicar então o tempo, o momento em que a primeira oração acontece. Então aí nós temos as conjunções quando, enquanto, mal, assim que, antes que, depois que, etc. Por exemplo, a professora ficou feliz quando os alunos se inscreveram no canal. Exatamente. Então, observem aí que a segunda oração expressa o exato momento em que a professora ficou feliz. Aproveita e já se inscreve no canal. E com isso eu encerro a aula de hoje, sabendo que você já se inscreveu no canal, já deixou o like e já compartilhou esse vídeo para umas 3 pessoas aí no mínimo. Até mais! Beijinho!